Quantas vezes você já terminou o dia exausta? E com aquela sensação, sabe, de que você não trabalhou de verdade? Parece que no final da semana as tarefas continuam acumuladas, você continua com tarefa atrasada, e o que parecia ser algo simples se torna um peso durante a sua semana. Eu sou a Suelen, esse é mais um episódio do nosso Café com Conversa, e aqui a gente fala um pouco da vida como ela é. Às vezes simples, às vezes complicada, mas cheio de insights valiosos. Então pega o seu café, papel e caneta e vem comigo. Eu sei que essa sensação, ela suga um pouco a alma. E esse é exatamente o dilema de muitas mulheres que chegam para mim na mentoria. E, às vezes, é complicado você... É uma linha muito tênue, né? Entre você conseguir definir ali o que de fato, se você tá ocupada ou se você é produtiva. Eu lembro que quando eu tinha meus 20 e tantos, 20 e alguma coisa, cara, eu me achava uma máquina. Eu conseguia fazer 35 mil coisas ao mesmo tempo, eu sempre ficava com aquela sensação. E aquela sensação, né? 2 telas, 35 mil abas abertas. E naquela época eu lembro que o sentimento é de que eu era uma pessoa super produtiva, porque eu conseguia entregar absolutamente tudo com qualidade e no tempo. Mas eu também tenho essa sensação de que, com o tempo, a gente muda um pouco o ritmo. Quando a gente passa dos 20 para os 30 e poucos, acaba que na nossa atividade, né, muitas das mulheres nos 30 e poucos já estão casadas, algumas com filhos, mas a gente fica com essa sensação de que fica parecendo que a gente não é mais produtiva. Que nos 20 a gente conseguia fazer 1,5 milhão de coisas e hoje nos 30 a gente já não consegue fazer mais. E hoje eu quero te dar um outro olhar sobre esse tópico. E eu me lembro que existia, né, uma determinada pessoa que eu acreditava, juro pra vocês, gente, eu acreditava que essa pessoa era uma máquina. E por que eu acreditava que essa pessoa era uma máquina? Cara, a pessoa tinha uma posição, né, já de coordenação, conseguia entregar tudo com qualidade, conseguia ser estratégica, essa pessoa conseguia tá ali, né, no meio das pessoas que eram as pessoas que tomavam as decisões. E na minha cabeça era impossível fazer o que essa pessoa fazia, como essa pessoa fazia. Eu confesso que eu ficava muito com aquela ideia de falar, cara, tem alguma coisa errada, não? Tem alguma coisa errada. Já viu aquela história que a gente sempre acha que a grama do vizinho, ela é a mais verde? E a gente sempre fica com essa sensação de que o outro está sendo promovido porque a grama dele é mais verde. Você não, na sua concepção, aquilo dali é impossível e mesmo assim ele segue, né? A outra pessoa segue subindo de cargo, ganhando uma promoção, ganhando reconhecimento. Mas eu confesso que hoje, quando eu cheguei nos 30 e poucos e um pouco mais sênior na minha cadeira, eu entendo que é nesse ponto, né? Nesse ponto de maturidade, de senioridade, de consciência, que o seu trabalho e entrega fazem a diferença no seu dia a dia. Mas o que essa pessoa, e eu fui analisando, o que essa pessoa fazia de diferente que eu poderia aplicar na minha vida do trabalho e até mesmo na minha vida pessoal. E eu percebi que essa pessoa, ela só gastava energia com o que importava. O que era operacional, ela automatizava, ou ela cortava, ou ela delegava. E foi assim que eu aprendi que produtividade, na realidade, muito mais do que você encher a sua agenda de reuniões, encher a sua agenda de tarefas, produtividade é você gastar energia com o que importa, no que gera resultado na sua vida e na sua carreira. Uma das coisas que eu sempre falo na mentoria, e é engraçado, porque toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas nunca sabem responder. Eu pergunto assim, tá, você fala aí que já é uma pessoa sênior, que tem muitas atividades, o que você faz? Quais são os seus resultados e qual é o seu diferencial? Incrivelmente, ninguém sabe responder qual é o seu diferencial. Quais são as suas tarefas do dia a dia? A pessoa sempre acha que faz muita coisa ou que faz pouca coisa quando coloca na ponta do lápis. É completamente diferente. E normalmente as pessoas estão cansadas. Então elas têm aquele quê, né, de não saber se você está sendo produtivo, de entender que você está fazendo muitas tarefas e você não sabe sair desse operacional. E vale um disclaimer, aqui eu não estou dizendo que a sua cadeira nunca vai ter um operacional. Toda cadeira, seja ela de um analista júnior ou de um diretor, ela tem uma etapa que que você julga, né, que a pessoa julga ser uma etapa operacional. E a produtividade, por incrível que pareça, ela está muito conectada com a felicidade. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que os trabalhadores felizes são 13% mais produtivos. As pessoas que são multitarefas, ao invés delas aumentarem a sua produtividade, elas diminuem a sua produtividade em 40%. Ser multitarefa não significa que você está sendo produtivo. E a gente consegue perceber que bem-estar, ele não é detalhe, sabe? Bem-estar também ele é performance. Então, estar ocupada o tempo todo, na prática, ela tem um custo muito alto. E quando eu comecei a aplicar isso tanto na minha carreira, quanto dentro das mentorias em que eu dou, eu sempre falo, olha, tudo bem, você está falando aí que você é multitarefa, que você faz isso, você faz aquilo, que você é um analista sênior, mas como que isso se reverbera no seu dia a dia? Porque se você está fazendo rotinas operacionais, atividades ou tarefas ou rotinas em que
você tem um alto esforço e um baixo impacto, você não está sendo estratégico com a sua carreira. Você só está literalmente no operacional e dificilmente você vai mudar por estratégico, que é o sonho de todo mundo. Todo mundo sempre fala, não, eu quero ir para uma carreira mais estratégica, mais perto do negócio. Mas você, na sua rotina, não consegue se perceber nesse lugar. Você, na sua rotina, não consegue eliminar tarefas que você pode automatizar. Então, eu quero que você pense o seguinte, tá, se eu não sei o priorizar, o que eu faço? Porque tem um quê de priorização que muitas vezes nós não sabemos fazer, independente da cadeira que você esteja. Priorizar é uma etapa fundamental para você entender o que faz sentido ou não dentro da sua carreira, o que faz sentido ou não dentro do seu dia a dia. E nem sempre, é óbvio, né, gente, que nem sempre você vai ter 100% das suas tarefas focado no seu objetivo maior, que muitas vezes é mudar de cargo, ganhar uma promoção, ser efetivado. Mas muitas vezes é isso que faz a diferença, você saber negociar. Eu lembro que quando eu estava numa determinada empresa e numa determinada cadeira, eu tinha uma tarefa, gente, que era muito operacional. Então imagina lá, e era uma cadeira dentro de RH. Então imagina lá que eu dentro dessa atividade, eu preciso colocar notas por linha. Cada número vai ser igual a uma nota. Porque eu precisava minimamente chegar ali numa média. E aí, quando eu me deparei com isso, que eu ia ter que fazer manualmente, falei, não vou fazer, porque estar nessa tarefa manual não me aproxima do trabalho e da cadeira que eu quero estar. Então, como que eu consigo automatizar? E eu criei uma automatização para que eu minimamente conseguisse enxergar aonde é que eu precisava mudar, o que eu precisava alterar, o que eu não precisava alterar, como que ia ficar um ranking dessas notas. Então, e isso me aproximou do meu próximo passo de carreira, que era mudar de organização. E é claro, né, quando você está numa posição mais júnior, vale ressaltar que você vai ter tarefas operacionais, é óbvio. Mas como que você consegue ter um posicionamento, como que você consegue negociar? Se a tarefa é muito operacional, é literalmente assim, é uma conversa de carreira que você precisa abrir com o seu gestor, olha, essa tarefa aqui sim, precisamos fazer, e eu queria uma tarefa um pouco mais assim, assado, que me desenvolvesse tal habilidade. Porque aí você começa a falar de um outro lugar, porque se você quer trocar tarefa operacional porque você não gosta de mexer no Excel, meu amigo, esse não é o jogo do mercado. O mínimo ali você precisa fazer. Mas olha como é diferente se eu chego pro meu gestor e falo o seguinte, fulano, eu tenho essas tarefas aqui, essas atividades, e eu gostaria de desenvolver XY habilidades que estão conectadas com aquilo que a organização pede. E para isso, eu preciso negociar essas minhas tarefas, porque essa tarefa se conecta apenas com uma linha, um nível do que a organização pede. O que a gente consegue fazer? Você consegue me ajudar a chegar em essa e essa tarefa aqui dentro do time? A gente consegue reorganizar e você me dá uma tarefa onde eu tenho uma exposição maior, onde eu consigo desenvolver X habilidades? Você está falando de um outro lugar. Você está falando de um lugar onde você sabe onde quer chegar, não é tirar tarefa operacional por tirar. Você sabe o que priorizar e isso faz sentido com a sua carreira. Então, tá. E qual é a primeira coisa para você ter clareza daquilo que você está fazendo no seu dia a dia? Dentro da mentoria, eu sempre passo uma tarefa que não é nem uma tarefa, é um framing, que ela fala, é uma matriz de impacto versus esforço. E ela é uma ferramenta simples de priorização que te ajuda a decidir onde você vai colocar energia. Então, imagina que seja um quadrante. Então, eu tenho alto impacto e baixo esforço, eu tenho alto impacto e alto esforço, eu tenho baixo impacto e tenho baixo esforço, e eu tenho baixo impacto e alto esforço. E para mim, assim, você já começa, você cortando sem dó atividades que têm baixo impacto e alto esforço. Porque aquilo ali não vai ter impacto na sua carreira, não vai ter impacto nas atividades que você faz, então como que você negocia e corta isso das suas atividades? Nem sempre é possível, mas você tem que fazer o seu papel de minimamente ali negociar. Alto impacto e baixo esforço, faça primeiro. Alto impacto e alto esforço, você planeja aquela atividade. Baixo impacto e baixo esforço, é só sobra tempo. Preciso ler um e-mail para responder. Você leu. Aquele e-mail é importante? Responde. Aquele e-mail não é importante? Você deixa na sua caixinha e reserva um tempo na sexta-feira para você fazer um overview e ver o que você precisa ler, o que você precisa tratar, o que você precisa dar andamento. E essa é a forma mais prática de diferenciar se você está ocupada de ser produtiva. Um segundo passo que eu sempre falo é cultivar algo que eu chamo de ócio inteligente. Porque pausa também é produtividade. Pequenas pausas, você fazer pausas ali criativas. Então imagina que você tem que criar um PPT. Nem sempre você consegue, porque se você está no presencial é mais difícil. Mas vamos dizer ali que minimamente você tem ali uma atividade, um trabalho híbrido. Cara, faça as suas pausas. Levanta, vai tomar um café. Porque é nesse momento, e é muito engraçado isso, né? Nesse momento você tem aquele insight que você precisa para resolver aquele problema. Muitas vezes acontece comigo quando eu tô numa semana que tá muito agitada, que eu não consigo fazer pausas, porque sim, vão ter semanas que você não vai conseguir fazer isso. Às vezes eu tô lá no meu momento de descansar, de quase dormir, e do nada vem a solução daquele problema que eu estava buscando há semanas e não conseguia sair daquele ponto. E é incrível como uma mente descansada, ela pensa com muito mais clareza.
E a ciência mesmo já provou que momentos de ócio aumentam a criatividade, a clareza. E, como eu falei, é nesses intervalos que normalmente as soluções elas aparecem. E o terceiro e último passo que eu sempre falo é, cara, respeite o seu foco. Descubra o seu ritmo natural. Tem gente que trabalha muito bem de manhã. Então, de manhã você deixa pra fazer aquelas atividades que são estratégicas, que você precisa ter atenção, que você precisa planejar. A parte da tarde, se você não é uma pessoa que tem, assim, né, um grande foco, que tem problemas, então você faz na parte da tarde atividades um pouco mais operacionais. A mesma coisa. Se você for uma pessoa que minimamente ali trabalha melhor no horário da tarde, cara, de manhã é fazer tarefas já agendadas, à tarde são fazer tarefas mais estratégicas. Então você consegue meio que antecipar amanhã do dia seguinte. E um ritual, né, que eu sempre faço é que entre uma reunião e outra, nem sempre é possível, óbvio, a gente tá falando aqui de uma realidade de pessoas que podem fazer, e se você não pode, ache o seu ritmo. Criar momentos de transição. Então, por exemplo, estou com uma reunião com o cliente A. Logo na sequência eu tenho uma reunião com o cliente B. Eu sempre coloco pausas entre uma reunião e outra de pelo menos 10 minutinhos. E é nesse momento que eu levanto, bebo uma água, vou fazer um café. E para entrar já no mood certo nessa próxima reunião. E eu quero reforçar algo que é essencial e que hoje a gente fala muito, mas ainda há pequenos passos. É de que a felicidade ela também gera resultados. Então, a Gallup mesmo mostrou que equipes engajadas têm 23% mais lucro. A gente está falando aqui de lucro, a gente está falando de resultado, a gente está falando de muitas vezes algo que impacta na sua PLR. E eu acho que o legal é não só ser boa naquilo que você faz, mas também estar bem emocionalmente. Então, tenha o seu tempo de terapia. Se você não faz terapia e acha, né, porque por algum motivo você não precisa, porque todos nós precisamos, tenha o seu momento de hobby. E é hobby sem performance, né? Que a gente entra nessa onda de hobby de eu vou correr 5 km, vou correr 10 km, e não vira hobby, vira performance. Tenha o seu momento de hobby, coisas que você faça que dê descanso pra sua mente, né? Que trabalhe um pouco do seu emocional. E produtividade, ela não é você estar exausta no fim do dia. É você ter clareza, foco e tempo pra você respirar. Então aqui eu vou deixar um desafio para vocês. Escolha uma dessas 3 práticas que a gente conversou aqui no vídeo, que é a matriz de impacto versus esforço, ou o ócio inteligente, ou os rituais, e dá um primeiro pequeno passo para que você tenha um pouco mais de clareza naquilo que você faz no dia a dia. E depois eu quero que você me conte o que você gostou, o que você não gostou, se você testou, se você não testou, porque eu acredito que é possível você entrar numa rotina mais leve, mais estratégica, e ainda assim você ter resultados reais. Então me conta, qual é o próximo pequeno passo que você vai dar que te deixa muito mais perto do objetivo que você tem hoje? Até a próxima!